Fala aí, pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Aqui quem fala é o Juan e vamos começar. Hoje novamente vamos aprender sobre o cálculo de reações de apoio e nesse caso a estrutura analisada vai ser esse pórtico. Vamos começar a definir o nosso plano de voo e o que nós precisamos definir são as reações de apoio, que são nossas incógnitas do problema. E para isso, primeiro a gente precisa entender quais são os apoios que a gente tem. Temos um apoio de primeiro gênero, que no caso é o apoio B, que é um apoio que impede o movimento em uma direção. Então, nesse caso, ele impede o movimento ao longo do eixo Y. E dessa maneira, ele gera uma reação de apoio. Também temos o apoio de segundo gênero, que é o apoio A, que é um apoio que impede o movimento em duas direções, tanto em X quanto em Y. E dessa maneira, ele gera uma reação em X e uma reação em Y. Assim, o nosso plano de voo, na verdade, é o cálculo dessas três incógnitas, que no caso são as reações de apoio do nosso problema. Vamos começar agora, então, o cálculo das reações de apoio propriamente dito. Para isso, vamos utilizar as equações do equilíbrio. E como nós temos três equações de equilíbrio para as estruturas planas e temos três incógnitas, esse problema é facilmente resolvível. Daí, vamos começar resolvendo a primeira daquelas equações. E vamos começar pelo somatório de momentos igual a zero. Lembrando que o cálculo de momento é através dessa equação que nos diz que o momento em relação ao ponto P, devido a uma força, é a multiplicação daquela força vezes a distância entre a linha de ação da força até o ponto P, o ponto em questão. Para a gente começar a resolver o somatório de momentos em relação a qualquer ponto da estrutura, primeiro, temos duas considerações a fazer. A primeira delas é qual ponto da estrutura a gente vai fazer o momento em relação a ele. E nesse caso, eu tenho uma regrinha prática que é fazer considerar o ponto como sendo o ponto que passa o maior número de incógnitas do nosso problema. Nesse caso, ou é o ponto A ou o ponto B, que é o número que passa as incógnitas. Nesse caso, o ponto A passa o maior número de incógnitas. Então, o nosso ponto em relação ao qual a gente vai fazer o momento vai ser o ponto A. E a segunda consideração é qual sentido que a gente vai adotar como positivo para o momento. Eu costumo adotar o sentido horário como sendo o sentido positivo. E aí, no caso, o sentido anti-horário vai entrar como negativo. A partir daí, feitas essas duas considerações, a gente consegue fazer, vamos fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A. Agora a gente vai contabilizar todas as forças que geram momento em relação ao ponto A. Então, a força de 10 kN gera momento, porque tem uma distância entre a linha de ação da força e o ponto. A força de essa carga distribuída de 5 kN também gera momento, e essa carga de 3 kN também gera momento, e a reação VB também gera momento. Já a reação VA e a reação HA não geram momento em relação ao ponto A. Antes da gente fazer o momento dessas forças, primeiro a gente precisa transformar essa carga, que é 5 kN por metro distribuída, em uma carga concentrada, que é esse 25 kN que está aqui, essa setinha vermelha. Ela é a carga equivalente dessa carga distribuída, assim como também essa carga distribuída de 3 kN ao longo da altura, vamos transformar ela numa carga concentrada, que é essa carga de 12 kN. Para transformarmos uma carga distribuída em uma carga concentrada, basta multiplicarmos a distância de aplicação da carga, nesse caso 5 metros, para essa carga, vezes a intensidade dessa carga, que no caso é 5 kN por metro. Multiplicando 5 kN por metro vezes 5 metros, a gente vai ter uma carga concentrada de 25 kN. Essa carga concentrada ela é aplicada no centroide da figura que era a carga distribuída. Essa carga distribuída ela forma um retângulo. Como a gente pode perceber aqui. Ó. Então, o centroide de um retângulo é exatamente na metade da base desse retângulo. Então, na metade do retângulo vai ser 2,5. Daí, essa carga de 25 kN, ela está sendo aplicada exatamente na metade dessa distância aqui, que é 5 metros, e nesse caso, 2,5 metros. E a mesma coisa a gente vai fazer para essa carga de 3 kN. Nesse caso, vai ser 3 vezes 4, a gente vai ter uma carga de 12 kN aplicado na metade do quadro. Então, aplicado a 2 metros do ponto B.
Uma vez transformada essas cargas distribuídas em uma carga concentrada, agora a gente vai fazer o somatório dos momentos. Vamos primeiro começar contabilizando o momento da força de 25 kN. A linha de ação dessa força de 25 kN é essa linha de ação aqui. Daí, o momento que essa força gera em relação a esse ponto é nada mais do que essa força vezes a distância do ponto até a linha de ação. Nesse caso, é 2,5 metros. Daí, no sentido, essa força aqui em relação a esse ponto, ela está apontando para baixo, então ela tem um giro horário. Daí, vamos ter 25 vezes 2,5, que está apresentado aqui em cima, 25 vezes 2,5, no sentido horário, então positivo. Essa carga de 10 kN, ela também, em relação a esse ponto, ela tem um giro nesse sentido positiva. Então, é o sentido positivo do momento, então ela entra com sinal positivo. E o momento é 10 vezes a distância da linha de ação dessa força, que é essa linha de ação aqui, está meio torta, mas é essa linha que passa pela força, até o ponto. Nesse caso, são 3 metros, então vai ser 10 vezes 3. Já a força de 12 kN, em relação a esse ponto, ela faz um giro nesse sentido. Nesse caso, é um sentido anti-horário. Então, ela entra com sinal negativo, contabilizando esse 12 vezes 2. Nesse caso, a linha de ação dessa força é essa linha aqui. E a distância do ponto A até a linha de ação é exatamente 2 metros. Então, o momento é 12 vezes 2, como está apresentado aqui, com sinal negativo, porque é anti-horário. E o VB também, a reação VB em relação a esse ponto, gera um momento no sentido anti-horário. E a distância de VA até a linha de ação da força VB, que é a linha que passa por VB, é exatamente 5 metros. Então, vai ser VB vezes 5, como está apresentado aqui, e o sinal negativo. Daí, não tem mais força que gera momento, essas duas reações não geram momento, então a gente iguala a zero. Como só temos a incógnita VB, a gente faz esses multiplica e soma aqui, subtrai, e a gente vai encontrar esses dois valores aqui. E isolando o VB, a gente encontra um VB igual a 13,70 kN. Eu deixei esse esqueminha, essa setinha apontando para cima, para representar o sentido real de VB. Por quê? Eu tinha arbitrado VB apontando para cima. Eu poderia ter arbitrado ele apontando para baixo. Mas nesse caso, eu arbitrei ele apontando para cima e o valor encontrado de VB foi positivo. Se eu encontrei ele valor positivo, isso quer dizer que o sentido que eu dotei anteriormente está certo. Então, VB está apontando para cima mesmo. Se o sinal tivesse dado negativo, isso quer dizer que VB estava apontando para baixo, e aí eu teria que mudar aqui o sentido da minha reação VB. Partindo para a próxima equação, que nesse caso é o somatório de forças ao longo do eixo Y, vamos contabilizar todas as forças apontando no sentido de Y. Vamos ter VA apontando para cima, então entra com sinal positivo. VB apontando para cima, também entra com sinal positivo, que é 3,7. E temos 25 kN apontando para baixo, entra com sinal negativo. Não temos mais nenhuma força no sentido de Y. Daí, a gente, como só temos uma incógnita nessa equação, a gente isola a incógnita e encontra VA igual a 11,30 kN. Também positivo, isso quer dizer que o sentido que a gente adotou inicialmente para VA está certo. Aí, VA está apontando para cima. E por fim, vamos resolver a terceira equação, que é o somatório de força ao longo do eixo X. Daí, vamos contabilizar todas as forças apontando no sentido de X. Vamos ter o HA apontando para a direita, então ele entra como positivo. Vamos ter o 10 kN apontando para a direita, então entra também como positivo. E temos o 12 kN apontando para a esquerda, então entra com sinal negativo. E não tem mais nenhuma força apontando no sentido de X, então a gente iguala a zero. Isolando o HA, a gente encontra o HA igual a 2 kN. Como deu um valor positivo, isso quer dizer que HA está apontando para a direita mesmo, como a gente tinha arbitrado inicialmente. Se tivesse dado negativo, quer dizer que HA estava apontando para a esquerda e não para a direita. E assim, a gente encontrou o valor das três incógnitas e a gente chega no final do nosso exercício.